Após mais uma derrota pesada do Inter no Campeonato Brasileiro e a proximidade com a zona do rebaixamento, a calculadora passa a ser uma aliada do torcedor colorado nas duas próximas rodadas. Quero traçar aqui um panorama do que será o próximo jogo do Inter, o próximo jogo do Vitória e também os duelos do Santos, que hoje é o balizador dentro da zona do rebaixamento. Quero falar também, gente, sobre algumas situações de mercado. Afinal, alguns jogadores já começam a ter um indicativo de que o futuro não é na Avenida Padre Cacique. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Imagino que para vocês, né, tem sido um dia difícil, né, essa quinta-feira. O Inter perdeu para o Vitória, 1-0, né, viu a distância para a zona do rebaixamento despencar e mais do que isso, né, a forma como o Inter perdeu, o discurso mole, né, do André Mazzuco, executivo de futebol do Inter, discurso mole do Emiliano e do Ramon Dias, tudo nos leva a crer, né, que teremos uma árdua luta contra o rebaixamento. Por mais que o Inter não esteja dentro do Z4, o Inter joga futebol de Z4. O Inter tem mental de Z4, o Inter tem psicológico de Z4 e o Inter é um time covarde, né? Um time que não consegue se impor contra ninguém e quando sai para jogar fora de casa a gente só espera o placar, né? Porque sabe que não vai ganhar e muito provavelmente vai perder, né, os próximos jogos longe de Porto Alegre. Vamos atualizar tudo do Inter nesse conteúdo que é em nome da Zapay, gente. Aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto, caminhão. Lembrando, né, que multa parada pode te gerar problema. Então, tomou alguma multa, né, acontece, você pode, né, parcelar ela no cartão de crédito e ainda por cima ter o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixe agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo. E, cara, fica em dia, né? Daqui a pouco tá jogando IPVA 2026 e ele já fica, né, na Zapay tranquilo, né? Só botar a placa do teu carro, já puxa todos os débitos, o valor da parcela que cabe no teu bolso. E a Zapay é minha parceira, eu sempre recomendo eles aqui para vocês. Turma, quero começar falando sobre Rafael Borré. Afinal, né, volta a estar à disposição o atacante colombiano, que foi o maior investimento aí, né, do Inter nos últimos anos. Jogador que chegou com uma pompa, e eu ainda, né, acreditei no Borré, e vamos lá, né, nessas últimas rodadas vai ser pelos pés dele e de outros tantos, né, Alan Patrick, Carboneiro, Thiago Maia, Bernabé, Vitão, esses caras vão ter que nos salvar nessa altura do campeonato. E o Borré tá de volta, só que assim, né, todo mundo sabe, e acho que é um consenso, que o Borré não deu a resposta que a gente esperava. Eu não estou dizendo que ele tem que jogar sozinho, né? Mas há um custo-benefício hoje que é muito ruim, ainda mais se o Inter for rebaixado, né? Botando a madeira aqui, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa linha, gente, tem algumas questões que o Inter programa, tá? Porque, vamos lá, todo mundo sabe que o Inter terá de passar por uma reformulação do plantel na próxima temporada. Só que essa reformulação, gente, ela vai depender de muitos fatores, porque o Inter é um clube hoje sem dinheiro dentro do mercado. Então tem alguns cenários que o Inter já mapeou para o Borré, por exemplo. A primeira é uma possível, né, recuperação desse jogador, para que ele seja pelo menos convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, né, para defender a seleção da Colômbia. Ele esteve, né, na última chamada de data FIFA por parte do técnico Néstor Lourenço, que utilizou ele, né, no amistoso contra o México, no amistoso contra o Canadá. Ele não foi tão bem, é verdade, mas, né, vem sendo uma presença constante aí, muito pela trajetória que tem esse jogador. E ele se valorizando dentro da seleção, ele abre um mercado, né, para que o Inter venda o jogador e recupere pelo menos, né, o valor que foi investido ou diminua o prejuízo com este atleta. Outra possibilidade é usá-lo como uma moeda de troca. Esse cenário, gente, eu só acredito, né, num caso de queda do Inter. Eu não acredito, né, que o Inter vá oferecer o Borré, por exemplo, para um River Plate para tentar pegar alguns jogadores de lá. Isso eu não acredito, tá? Mas eu acho que o Borré tende a ter um destino muito parecido com o Ener Valencia, né? Um jogador que, por mais que tenha um contrato longo, né, o Inter entende, né, que é um custo alto e o Inter terá, né, de pegar esse custo de folha e realocar em vários jogadores no ano que vem. Então, assim como também acredito, né, que outros nomes possam vir a ser negociados, a gente já falou bastante sobre o Vitão e a possibilidade dele de sair na metade do ano. Tem também, né, a situação envolvendo o Carboneiro, né, que tem o contrato terminando com o Inter em dezembro, né, o jogador
que pertence ao Racing e tem lá, né, no seu contrato uma opção de compra de 4 milhões de dólares. Vamos ser sinceros, né, o Inter não vai pagar 4 milhões de dólares por um jogador, né, que hoje é reserva do técnico Ramon Dias. A gente pode contestar se correto ou não, mas imagino, né, que o orçamento do ano que vem vai ser bem menor do que o atual, né? Mesmo que o Inter permaneça na Série A, é um ano que não vai ter Libertadores, é um ano que talvez não tenha nem Copa Sul-Americana para o Inter disputar, e de qualquer forma, né, gente, a gente sabe que é bem provável que o Carboneiro não permaneça, né? Alguns têm a teoria, né, de que o Inter tá cavando já, né, uma cama pro Carboneiro deitar, né, tirando ele do time, né, tirando a importância dele, por mais que ele tenha sido o jogador mais decisivo do Inter aí desde que o Ramon Dias chegou. Ontem foi reserva, né, contra o Atlético Mineiro também foi reserva, por mais que em ambos os jogos tenha entrado no intervalo. Então é uma possibilidade também do Carboneiro não permanecer, né, no estádio Beira-Rio para o próximo ano. Outro jogador, né, que acho que permanece, mas daqui a pouco, né, é uma passagem só de contrato, é o Vitor Gabriel, jogador que tem contrato de empréstimo com o Inter até dezembro. O Sport Recife é o detentor do passe do jogador. O Inter já disse, né, que vai comprar, tá só aguardando, né, uma formalidade de prazo, né, para não ter que gastar um dinheiro agora e gastar realmente só no final do ano, quando vai exercer, né, o direito de compra na casa de 3 milhões de reais. Vamos lá, né, um valor baixo, né, para que o Inter possa comprar, né, esse jogador e revender, né, daqui a pouco para um outro mercado mais quente, né, o mercado europeu. Alguns clubes da Inglaterra fizeram algum tipo de sondagem por esse jogador, então eu imagino que vai ser algo nesse sentido, né, que vai aparecer para o Vitor Gabriel. Quero falar também, gente, sobre a tabela, tá? Afinal, hoje nós temos um compromisso. 9h30 da noite, todo mundo na frente da TV para acompanhar Palmeiras e Santos. Jogo no Allianz Parque. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, visto que o Flamengo ontem empatou com o São Paulo em 2-2. Então não conseguiu, né, ultrapassar o Palmeiras. Então o Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro nesta reta final. O que pode ser um ponto positivo aí para o torcedor do Inter. O Neymar, tendência que não jogue, né, nesse duelo contra o Palmeiras por conta do gramado sintético. O que fica na prática, tá, gente? Se o Santos empatar o jogo contra o Palmeiras, o Santos vai a 34, mesma pontuação do Vitória, e recoloca, né, o Vitória na zona, porque o saldo do Vitória é menos 18 e o do Santos é menos 12. Então, empatando, o Santos sai da zona. Se o Santos ganhar o jogo, o Santos vai a 36 e tem o mesmo número de vitórias do Inter, né, teria as mesmas 9 vitórias, só que o saldo do Inter é menos 9 e o do Santos é menos 12. Então, se o Santos, né, ganhar de 4-0 no Allianz, aí sim o Inter é ultrapassado pelo Santos. Caso contrário, será apenas uma questão de saldo de gol que separa o Inter do Peixe. Para o final de semana, o Inter joga contra o Bahia no sábado, no estádio Beira-Rio, né, jogo importantíssimo, né, para nós. Por outro lado, tá, o Vitória pega o Botafogo, jogo no domingo às 4 da tarde. Aqui seria interessante, né, uma vitória do Botafogo para de novo segurar o Vitória, por mais que eu acho, né, que o Vitória tem possibilidades aqui nesse jogo. E também no domingo, só que 6h30, tem Flamengo e Santos, jogo no Maracanã, ou seja, o Inter joga antes. Então o Inter pode colocar um peso para essas equipes. Por outro lado, né, a gente vai torcer, né, pelo Flamengo e pelo Botafogo aí nesta rodada do final de semana. Porque pode ser, né, que o Inter, dependendo da vitória do Santos hoje, ou até mesmo de um empate, pode entrar na zona do rebaixamento no final de semana. Para isso, né, aí o Inter teria de perder para o Bahia e o Santos empatar o jogo hoje e ganhar no finde, ou ganhar hoje e empatar no finde, e o Vitória precisa de uma vitória simples, né, contra o Botafogo, combinado, né, com um empate do Inter contra o Bahia. Então já será suficiente para ultrapassar o Colorado. Então vai ter drama até o final, né? Ontem o Inter podia ter resolvido a sua vida, não resolveu, e agora, né, a gente vai pagar esse preço. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, minha parceira. Como eu disse, né, hoje temos alguns jogos, né, do Brasileirão, 3 em específico, tá? Tem Fluminense e Mirassol jogando à noite no Maracanã, tem Ceará e Fortaleza, é outro jogo que a gente fica de olho, 8 horas, que seria legal o empate, né, entre os dois, e o Palmeiras e o Santos, aí a gente é verdão toda a vida, né,
meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. É isso aí, hoje é Palmeiras na veia, tá bom? Então vai lá, te registra, kto.bet.br, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!